Quando eu estudava antigamente, até eu não voltei a estudar até mais cedo, porque antigamente era muito bravo. Eu ia estudar, as professoras era reguada na mão, era no caroço de milho. E eu nunca tive oportunidade de estudar, porque minha avó me deixou com 12 anos. E desde 7 anos que eu trabalho. Pô, sou um menino bom, tento agradar todo mundo assim que dá no meu alcance, né? Sou um menino bom pra minha família e sou uma pessoa do bem. Esse ano, meu primo, que me ajudou quando eu cheguei em Paracambi, falou que tinha as vagas, que tinha aberto vaga para o EJA em Paracambi. Aí ele falou, botou pilha para eu entrar porque eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. Eu sou marceneiro e sempre trabalhei na cidade, em Madureira, sempre ia e voltava. Meu horário de descia no trem de 5 horas, 5 e pouco. Chegava em casa de 8 a 9 horas da noite. Eu vim do Rio de Janeiro, sou nascida em Paracambi, mas minha mãe foi morar no Morro do São Carlos, depois morou no Morro do Caju e ali a gente não tinha estudo. Aí a gente veio morar na Vila São José. Eu cheguei no Rio de Janeiro com 15 anos. Vim com a minha patroa e aqui eu fiquei. Conheci um pessoal bacana depois que eu saí da casa da minha patroa, porque eu fugi da casa dela, porque ela me batia. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, no Morro de São Carlos, Estácio. Trabalhei e não conseguia mais estudar. E ali a minha mãe botou a gente no CEP Garrincha Alegria do Povo. Estudei ali por muitos anos, mas aos 8 anos a minha mãe morreu. E aí eu comecei a trabalhar e depois eu tive meus filhos. Para mim, continuava a mesma coisa, entendeu? Eu estudava para comprar roupa, o colégio antigamente não dava roupa. A gente tinha de comprar, a gente tinha financeira, né? A escolaridade eu percebi que ela era muito importante quando eu não conseguia fazer certas coisas porque eu não tinha escolaridade. Chegando lá, comecei a construir. Mas devido à falta de estudo, o que eu consegui com muito sacrifício, me roubaram tudo. E a minha profissão que eu abracei era corretor de imóveis. Corretor de imóveis e, por sua vez, fui para Portugal. Passei 20 anos em Portugal. Já estudava de manhã, aí eu fui pra noite pra conseguir um dinheiro a mais, entendeu? Botei na minha cabeça que o que era certo, até os 12 anos que a minha avó me ensinou. Como ela não tinha estudo, então o ensinamento dela era o quê? Era bater. Mas eu não tenho escolaridade nenhuma, então eu precisava começar do zero. Aí o meu primo falou que ia estar tendo aqui em Paracambi, aí eu vim, me matriculei e já comecei no mesmo dia. E eu tentei o suicídio. Passei 3 meses em coma. E comecei a tomar remédio, Prozac e uma série de outras de coisas. E o doutor falou que a minha vida só seria mediante isso. Eu falei, não, doutor, não, vou melhorar. Eu continuei trabalhando em casa de família, de babá, de cozinheira, de madeira, de tudo. E trabalhando nas roças, de capinando, então não tive tempo de ir para a escola. Não, eu precisei começar. No primeiro momento, a gente, ainda no CIEP 385, pensou em tentar trazer no visual a experiência dos alunos da EJA. Porque o curso em si, a ideia do curso, é você, em um horário diferenciado, apresentar a oportunidade para os alunos que, por algum motivo, precisaram interromper os seus estudos. Foi o meu caso. Hoje, eu sou professor, trabalho já há muito tempo nisso, são quase 20 anos, mas eu também, quando jovem, precisei, num momento, interromper os meus estudos, mesmo sendo muito dedicado, não tendo tirado nota vermelha, precisei interromper os meus estudos e depois voltar a estudar. Durante essa trajetória, quando a gente pensou nesse projeto, a questão do vestir na minha pele é só porque a gente consegue perceber, consegue entender que cada ser humano é único. Agora eu sou aposentado, entendeu? Me aposentei com 54 anos. E é isso, tenho uma família maravilhosa, entendeu? O meu sonho era botar uma blusa de escola. Pô, quero ser paraquedista. Acho a vida militar maneira, entendeu? O saltar de paraquedas, disciplina também, carreira, essas coisas assim. Tive meus filhos, que foi escolha, não foi meus filhos não acontecer.
Eu quis ter meus filhos, mas aí eu já estudava no Morrão. Aí eu parei, não por causa dos meus filhos, mas sempre trabalhei. Desde quando a minha mãe morreu, desde os 18 anos, eu sempre trabalhei. E procurei uma universidade, entrei para a biblioteca e comecei a ver vários livros. E um dos livros que eu comecei a ver da seguinte forma: eu comecei a ver que eu estava vivendo o prazer e não o desprazer. Por exemplo, certos empregos vão pedir um ensino médio completo, certos cursos vão pedir um comprovante de escolaridade, eu não tinha. Ah, mas você sabe ler, você sabe escrever, você tem curso de inglês e de espanhol. Beleza, sou autodidata, mas isso não me ajuda a entrar numa faculdade, eu não posso fazer um Enem. E até voltar para a escola foi incentivação dos meus filhos. Porque meus filhos que sempre ficam: mãe, a senhora escreveu alguma coisa errada. Mãe, a senhora esqueceu R. Mãe, o português mudou. Mãe, a senhora ainda pode, mãe. Vim para o Brasil. Quando eu cheguei aqui, fui procurar meus familiares. Minha mãe estava com Alzheimer e faleceu. Meu irmão, que era advogado, o bem que tinha deixado para a família levou tudo. Também morreu. Aí morreu o pai, morreu mãe, morreu meus 2 irmãos, fiquei sozinho. Porque esse tempo todinho trabalhei para ajudar meus pais, porque meus pais eram muito pobres mesmo. Então, se eu queria tanto fazer a faculdade de letras, eu precisava passar por essa trajetória de escolaridade toda. Eu sou uma pessoa, devido a tudo isso, eu me tornei uma pessoa tímida. Eu prefiro me resguardar porque eu não me abro para qualquer pessoa. Devido a tudo isso que eu consegui, e como não tinha, na hora de ler a escritura, a gente lia, isso é normal, mas quando você vê alguns advogados botam ali rasteira, o que aconteceu comigo, eu falei, não, eu tenho de estudar. Por exemplo, o fato de eu não ter tido escolaridade, eu não tive muitas habilidades sociais, eu não cresci com outras crianças, eu não conheci muitas pessoas, era só eu no meu mundinho na minha casa. Pô, tem que eu perdi um ano aí de bobeira e poderia ter se dedicado mais para não ter perdido esse ano. Quantas pessoas hoje estão em casa em solidão que poderia voltar a estudar? Quantos jovens que estão tentando aproveitar um pouquinho mais, colocar massa cefálica dentro dele e levar uma vida totalmente diferente? O grupo de amigos são espetaculares. Vocês serão bem-vindos, não só aqui em Paracambi, mas em todo o território nacional. Ah, não vai começar a primeira série. Eu falei, fazer o que é a vida? Se eu quero uma coisa, eu vou ter que passar por essa luta aqui. E isso pra mim não é um problema. Se já lutei tanto por outras coisas, eu vou lutar por isso também. Pra mim, tempo eu tenho, então vamos embora. Porque o estudo ele não é só para suprir a minha leitura. É algo mais, porque tem muitas outras áreas que eu ainda posso ampliar e posso trabalhar através do estudo. A escola é boa porque a gente aprende muitas coisas, tanto ler e escrever. Sem escola, a gente não arruma trabalho. Sem escola, você não consegue um serviço melhor. Não consegue. Infelizmente, aqueles que não sabem ler e escrever é obrigado a catar reciclagem, é obrigado a aturar a casa de família. E mesmo assim, hoje em dia, até para ir para casa de família, tem que ter estudo. Perdi muita oportunidade por causa do estudo. Sempre pede escolaridade nos empregos de carteira assinada, essas coisas assim. E tem que ter estudo, se não tiver, a gente não vai ser nada. Rapaz, meu maior orgulho é ter voltado agora, entendeu? Ter voltado a estudar e pretendo terminar. Então eu fui e falei com o Senhor, falei, Senhor, se eu parar de trabalhar mesmo, eu não preciso de porta, só preciso de oportunidade. E aí eu fui e falei com meus filhos, que eu tenho um filho de 24, um filho de 28 e uma filha de 26. Conversei com meus netos também, e aí meu filho falou, volta, mãe. Eu estava parado em casa, estou aposentado em casa, então meus netos chegou perto de mim, pô, vô, por que você não volta a estudar à noite? Aí eu falei, rapaz, sabe que tu me deu uma boa ideia, vamos lá. Aí fui pro colégio. O rapaz, não é brincadeira não tenho arrependimento de não ter começado mais cedo. Que o meu sonho era aprender a ler e escrever para escrever uma carta. Cara, eu falei com um amigo meu, que pertence à igreja que eu frequento, sou católico, o Ulisses, e
Ele falou, vai estudar, cara, vai estudar. Eu falei, não, ô, vai estudar. Eu voltei. Cheguei aqui, rapaz, que coisa diferente, cara. Já assistiu Shrek 3? A cena que ele tá chegando na escola pra buscar o Arthur, tá ele, o gato de botas e o burro, ele fala assim, minhas mãos estão suando, tô ficando com dor de barriga, acho que isso aqui é um colégio. Eu senti isso quando eu ia fazer a matrícula. Mas tá tudo bem. E eu gosto daqui, na verdade. Porque às vezes a gente fica com esse receio, porque é muito jovem estudando. E por eu já ter idade, então assim, a gente fica com receio. Mas assim, eu só tenho que agradecer a vocês todos, que estão nos dando essa oportunidade de vida e de qualificação em tudo. O que eu acho mais interessante é da seguinte forma, existem vários graus, 4ª série, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, mas todo mundo se reúne e troca diálogo entre outros. Um chega, compra uma coisa, outro compra uma coisa, traz uma fruta de casa para poder agradar. Isso é excelente. E fora também o carinho dos professores e dos coordenadores, que são espetaculares. Vocês estão de parabéns. Eu não tava conseguindo vir por causa do meu trabalho, agora eu vou conseguir vir todas as noites bonitinho, sem perder matéria, sem perder aula, porque agora vai ser semana de prova. E é importante para mim passar o ano o mais rápido possível, pela idade também. Então, para mim tá legal, tá sendo uma aventura diferente, uma experiência diferente. Ficar numa sala de aula, ouvindo a professora falar, e ter outros alunos em volta, às vezes tem um debate maneiro, isso é interessante. E a merenda também é muito boa. Para mim tá ótimo, porque assim, eu vejo carinho, eu vejo respeito, entendeu? Então assim, eu sou muito feliz onde eu tô. Então, essa carta que eu pretendo escrever é sobre a mensagem sobre o jovem para não desistir da vida, não ir para as coisas erradas, obedecer a mãe e o pai, que é o primeiro lugar, primeiramente Deus e o pai e a mãe. Sem eles não é nada. Eu falaria que para obedecer pai e mãe, né? Que é o ensinamento da Bíblia. E também não seguir coisa errada. Que sempre dá a morte ou é a cadeia. E não tem outra vida. É isso. Então, assim, a mensagem que eu deixaria para os meus filhos e para todo mundo, todos os adolescentes, jovens, idosos, que não desista de si mesmo. Porque estudar é qualidade para a gente, não para o outro. Olha, o que eu aconselharia da seguinte forma, deixar o prazer de lado e viva o desprazer. Por quê? A partir do momento que nós começamos a aportar a cultura dentro de nós não teremos condições de alguma pessoa fazer o que fizeram comigo. Porque os professores são de primeira qualidade, não tenho que reclamar nada. Agora, quem não quer estudar agora está perdendo o erro, porque não é brincadeira não, é muito bom. Então, vários dos erros que eu cometi no último ano pra cá, por exemplo, coisas que aconteceram comigo, eu não me arrependo de ter acontecido. Eu precisava passar por isso para crescer. Porque, com o tempo, as pessoas que convivem comigo vão vendo que eu sou bastante imatura. Mesmo com 23 anos, eu sou muito imatura por falta de experiências passadas que eu não tive. E aprender com vocês ainda melhor ainda, pela paciência. Porque, como ela falou no passado, a gente estudava e se a gente não fizesse aquilo que o professor queria, era diferente. Hoje não, vocês fazem a gente ter o desejo de estar dentro de uma sala de aula. Letras, mas eu te falar, eu não quero ser professora, não. Eu quero ser revisora ou trabalhar em biblioteca. Sabe aquela galera que fica catalogando livro antigo? Pô, agradecer minha avó, minha mãe, essas coisas, que eles sempre me dão apoio, meu avô também, que nunca me deixa faltar nada dentro de casa também, que é né, sempre que a gente está forte, assim. Eu olho para trás e vejo, com tudo que eu passei, hoje eu sou vitoriosa, primeiramente Deus na minha vida, e eu consegui tudo na minha vida, tudo que eu não tive. E hoje eu tenho. E agradeço a Deus e a minha força de vontade. Que eu falaria muito obrigado aos meus filhos, o meu noivo, que eu vou casar agora de sexta-feira, que nos momentos mais difíceis nunca me abandonaram e que eles são tudo para mim. E se hoje eu sou quem eu sou, é por causa dos meus filhos. Pô, e aqui fora não tá um mundo muito agradável pra gente que tá sendo jovem assim. Entendeu? Que se não for o apoio da família, da escola assim, a gente não consegue nada, entendeu? Mas
Que se Deus quiser, a gente consegue lá na frente, a gente consegue. Então se torna totalmente diferente. A palavra de Deus fala: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu não vejo somente na Bíblia, mas vejo também em relação do nosso dia a dia. Porque, poxa, o senhor, por exemplo, com uma certa idade, teve o seu objetivo e conseguiu porque o senhor tinha um objetivo. O senhor deixou de viver o prazer e viveu o desprazer. E hoje é uma pessoa que conseguiu todas as coisas. E da mesma forma também, cada dia que passa, quando as coisas acontecem mal para comigo, eu deixo de lado. Aqui na escola fui bem recebida por todos, principalmente com a minha professora, a governadora, a diretora. E estou muito feliz de estar e adorando estudar. O carinho de todos, tudo carinhosos. E está me ensinando a ler, a escrever. Eu não pensava que Paracambi é uma terra abençoada, por isso que Deus me trouxe para cá. O jeito de vocês, porque não é só abraço, às vezes é um sorriso, um olhar, e isso muda a história, como está mudando a minha. Por mais que compartilhamos aí vivências durante a juventude ou até agora na vida adulta, a vida das pessoas tem marcas diferentes. Então eu havia pensado, junto com a coordenação, em tentar expressar isso em forma de imagem, de vídeo. Obviamente, sem equipamento, de uma forma muito amadora, a gente fez ali um pilotinho e durante essas conversas a gente descobriu que a gente está diante realmente do que o povo brasileiro tem de vivência. Cada dia é diferente. Cada morador de um bairro tem uma especificidade. E isso tudo é reunido ali dentro da EJA. E a ideia desse projeto era justamente compilar essa vivência para a gente poder perceber que se a gente não se dedicar, se você não tiver foco, se você não estiver pronto para encarar o mundo do jeito que ele vai te apresentar, independente do local que você esteja, se você não estiver preparado para isso, você não vai conseguir perceber que o protótipo disso, o embrião disso tudo é na escola. É aqui na escola, é a partir da educação, é através do esforço, mais do que dentro de sala de aula, que você vai buscar melhorar como ser humano, como convivente, como munícipe, como membro da comunidade. É dentro da escola que isso acontece. Então a ideia do projeto foi compilar essa experiência para a gente tentar retratar isso e colocar isso para mais pessoas. A valorização da EJA, ela representa muito mais do que um acesso à educação. Ela promove dignidade, dá um futuro melhor aos nossos alunos, ela promove a cidadania. EJA é um ato de amor, é inclusão, é socialização para os nossos jovens e adultos da nossa cidade.